Sejam todos bem-vindos. Pedimos a colaboração de desligar ou tirar o volume dos celulares, por favor. Nós vamos, para dar início a mais uma reunião pública, vamos pedir a Francine que venha ler a página do livro Sinal Verde, de Chico Xavier. Boa tarde, do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, médium Francisco Xavier. Hóspede. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se algum procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe a resposta, procederá corretamente buscando um hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa que de pronto não possa resolver. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em alguns assuntos da cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Grande mostra da educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo tempo, para não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo classificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados na residência que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. Obrigada, Francine. Nada. E assim, Senhor, estamos aqui para te agradecer por esta oportunidade de termos chegado até aqui. Agradecemos, Senhor, pela família que temos, pelo lar que nos abriga, por esta casa de amor. Agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelo agasalho, enfim, Senhor, por tudo que temos. Te pedimos o amparo para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Sabemos, Senhor, que durante esta reunião muita ajuda espiritual é nos dada, é nos oferecida e por isso também agradecemos. Abençoa, Senhor, Maria Luísa, que fará uso da palavra. Pedindo, Senhor,
por todos os nossos trabalhadores, por nossa casa, pelas pessoas que se encontram doentes em hospitais, nas ruas, nos lares, pelas prisões, Senhor. Pedimos também pelos nossos governantes, pelos nomes que se encontram em nossa casa, necessitando das vibrações da ajuda espiritual. Que cada um aqui presente possa receber as tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Maria Luísa vai anunciar o tema dela. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar do nosso Evangelho, capítulo 18, muitos chamados povos escolhidos. Então, esse parágrafo que fala sobre, parágrafo 6 e 7, que vem falar: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então essa frase nos vem pensar muito, que reino é esse que o Evangelho nos fala? Porque a gente sabe que quando se fala em reino, existe um poder, né? Existe uma pessoa denominada rei, poderoso, né? Que está ali à frente de tudo, porque ele é a pessoa que está nesse sentido de reino, né? Quem está no reino é ele. Então a gente vem pensando que se Deus não teve início, nem meio, nem fim, né? Deus é a força suprema, é a nossa luz divina, a essência eterna. Então a gente sabe que Deus não tem coroa, né? Deus não recebeu nenhuma coroa, a gente não vê Deus na figura de um ser, nós sabemos disso. Então, por que Jesus fala isso, né? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então a gente vai reportar, né? Eu vou ler e a gente vai fazer um comentário desse texto aqui. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a gente se pergunta: será que nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida? Será que nós somos fiéis àquilo que Deus nos permitiu aqui estar, com a nossa condição de reencarnado? Será que nós estamos sendo fiéis a toda essa programação que nós escolhemos, que não foi Deus que escolheu, mas fomos nós que escolhemos no plano espiritual através do ministério do reencarne? Então a gente fica pensando, né? Só entrará no céu aquele que faz a vontade de Deus. Mas esse céu, a gente se pergunta: onde está esse céu? Que céu é esse? Não é? Porque se a gente for pensar em outra religião, a gente vai dizer, né? Tem o céu, tem o purgatório, tem o inferno, que eu fui católico, então a gente tem essa ideia, né? Mandados de Deus, né, no caso. Então a gente sabe que, na verdade, quando Jesus fala isso, é o nosso céu interior. Porque nós temos dentro de nós todas as condições para que nós façamos realmente na nossa vida um céu ou, ao contrário, um inferno. Porque muitas pessoas pensam: eu sou assim por causa de fulano, ou foi a vida que me levou assim, porque não tive uma criação legal, não tenho pais que me acolheram bem, e uma série de programações, né, que a pessoa acha que foi errada, quando que não é verdade. Porque tudo aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando na nossa vida, é o que nós precisamos de verdade.
Então, quando ele fala aqui, entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Que vontade é essa que nós temos que fazer a Deus? Então, essa vontade é a seguinte: seguir os mandamentos, seguir aquelas leis que são fáceis? Não, não são fáceis de seguir, né? Não são muito fáceis. Mas nós temos que nos esforçar para fazer o melhor que possamos para realmente merecer um lugar melhor no plano espiritual. Porque aqui ele fala da vontade de Deus, da vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus conosco? É que nós estejamos realmente livres das problemáticas todas anteriores das nossas vidas, para que nós tenhamos um lugar realmente de paz, de tranquilidade, de felicidade no plano espiritual. Porque nós sabemos que o plano espiritual, né, o universo em geral, o mundo espiritual todo, são lugares e lugares e lugares. Então depende de nós para qual lugar eu vou. Para qual lugar eu vou? Se eu fiz a vontade de Deus, me adicionando, me ligando àquilo que eu me programei, tendo respeito a tudo aquilo que eu me programei, fazendo o possível de viver bem dentro do que eu possa, na minha vida que eu tenho, seja ela complicada, seja ela de doença, seja ela do que for, mas agradecido a Deus, porque Deus nos permite estar aqui nessa existência para realmente nos livrarmos das coisas que não estão nos impedindo de vivência boa no plano espiritual. Então, mais adiante ele fala, né? E muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, isso que eles disseram, perguntaram a Jesus, né? Mas aí Jesus responde: eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em São Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Então, isso quer dizer o quê? Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós não estamos aqui numa casa espírita, falando de Jesus, né? Escutando a palavra de Jesus, aqui do nosso livro, do nosso Evangelho, e sabemos, né, já um pouco que a doutrina espírita nos traz, que o cristianismo verdadeiro é esse, né, de nós nos melhorarmos a cada dia, de fazer o possível por nós mesmos. Então, esse profetizar, eu fiz para mim a promessa, né? Eu profetizei lá no plano espiritual: não, eu vou isso, vou fazer aquilo outro, vai ser assim, assim. Só que nós recebemos o véu de esquecimento, e aí a gente vem para um mundo esquecido das nossas promessas, das nossas profecias lá de cima, e a gente falha. E também, quando fala, expulsamos em teu nome o demônio, isso quer dizer nós expulsarmos de nós mesmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos íntimos, limpar nosso céu íntimo. Não é o demônio, né? Porque a gente sabe que isso não existe, mas fazer com que possível que nós tenhamos uma consciência, né, boa, uma consciência calma, tranquila, que nos diz: olha, você não está tão legal quanto deveria, mas também não está tão ruim assim, né? Então a gente parte para esse lado. Então, esse dizer, né, expulsar o demônio, expulsar dentro de nós mesmos aquilo que é errado. Agora, também tem a condição assim, né, expulsar o demônio dos outros. No caso aqui que ele fala, né, não expulsamos em teu nome o demônio. O que quer dizer isso? Nós ajudamos alguém a sair de uma situação muito difícil, mesmo que não seja familiar. Será que eu fui capaz de ouvir uma pessoa, o seu recado, né, a sua condição de vida, a sua dor, e aconselhar, ajudar, para que ele se sentisse melhor, para que ele tirasse aquele mal de dentro dele, que muitas vezes está ali se propondo a ter um suicídio? Isso tudo a gente tem que pensar. E é Deus dizendo para nós, né, através de Jesus: esse demônio aí que eu podia ter expulsado muitas vezes do mal, e eu não consegui.
Isso aí. Então, Deus sabe que eu poderia ter feito e eu não fiz. Porque tudo é registro lá em cima, né? E não fizemos muitos milagres em teu nome. Então, qual é esse milagre que a gente pode fazer, né? No nome de Jesus? É melhorar o dia a dia nosso em relação à nossa vivência com a família, especialmente, né? Com todos à nossa volta, porque isso faz parte de um milagre. Porque você conviver com uma pessoa difícil é um milagre, não é considerado um milagre, porque você tem dificuldades, ele tem dificuldades com você, você tem com ele. Então você se acha como se fosse uma pessoa que vai fazer um milagre mesmo. Não, eu vou ajudar, eu vou fazer por onde, eu vou melhorar, eu vou ajudar a melhorar, e vai por aí, né? Então, esse sentido aqui de milagre, em nome de Jesus, é isso. Aceitação das pessoas, aceitação do próximo, que está muito próximo, mas que eu não quero ele tão próximo assim. Então, é isso que Jesus pede, né? Amai uns aos outros como eu os amei. E aí eu pego e deixo para lá aquela criatura, né? Fiz milagre, aí eu subo lá em cima no topo, né? Ah, não, mas eu comprei isso, eu fiz aquilo, eu ajudei isso. Para que eu vou falar? Se a recompensa do que eu faço, a caridade que eu fizer, já tem registro com Jesus, com Deus. Então não preciso falar para ninguém, nem abrir a minha voz para o mundo, né? Então no final então Jesus diz, né? Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quer dizer, o que é isso? Fez por fazer, sem caridade, sem amor ao próximo, sem princípio nenhum. Porque é fácil você fazer as coisas, muito fácil você fazer o que você quer. Tem dinheiro, compra, faz, ajuda. Mas será que você está fazendo de coração? Ou você está dizendo assim, puxa, aquilo que eu fiz para fulano foi tanto, com esse dinheiro, poxa, também fazer uma falta, podia fazer isso e isso, né? Ou então, se você está ajudando na saúde daquela criatura, auxiliando ela em alguma coisa, ou estou perdendo meu tempo, ao invés de eu estar em casa vendo uma televisão, eu tenho que ir lá visitar fulano. Então, é isso que Jesus quer dizer, né? Você fazer, mas reclamar. Você fazer, mas não esquecer. Porque a verdadeira caridade, ela é feita e esquecida. Ela não pode ser totalmente lembrada, né? Falada, jogada ao mundo. E é isso que Jesus quer dizer. Então, aqui nesse livro aqui, vocês devem conhecer bem, Chico Xavier, através de Humberto de Campos. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, o Espírito, né? Boa Nova, esse livro Boa Nova, que traz muita mensagem. E aqui fala da fidelidade a Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus, né? Ter fidelidade a esse Pai Supremo, esse Pai de amor intenso por nós. Então, essa lição é a lição 6, fala a fidelidade a Deus, mas eu não vou ler toda, porque é toda muito, né? Mas eu vou ler os trechinhos que são falas de Jesus. Então, diz assim, vou ler um pedacinho para poder fazer ligação aqui. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou, Jesus, né? Na casa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então vejam só, né? Jesus falando de Deus. Então, quando ele fala que ele já nos amava, sempre nos amou antes que nós fôssemos criados, porque Deus é infinito, é poderoso. Então ele sabia já como nós seríamos, que espírito seria criado, como ele deixaria aquele espírito com a sua
dificuldade, né, simples e ignorante, pairar no mundo onde ele iria aprender tudo que ele precisava para crescer, né, como espírito, né? Então, quando ele fala, né, nós não podemos desdenhar a possibilidade da retribuição. Qual é a retribuição que nós temos a Deus? Primeiramente, o respeito a Deus, né? Porque muitas vezes a gente usa o nome de Deus até por coisas à toa, né? Coisas banais. E a Deus a gente tem que ter um respeito muito grande, porque é um ser supremo, é nosso Pai eterno. E nós temos que retribuir a Ele as lições que Deus chega através de Jesus, que Deus nos mandou através dele. Essa retribuição é fazer aquilo que foi ensinado, que foi mandado para nós, que são, como eu disse, não são coisas fáceis, mas a gente tem que fazer aos pouquinhos, cada vez um pouquinho mais, cada dia melhorando um pouquinho mais, porque aí a gente está retribuindo a Deus essa oportunidade de reencarnar, essa oportunidade de estar aqui novamente e fazer da nossa vida o melhor que pudermos. Então, ainda completando, como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem um preço que corresponde. Se vacilais, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelação íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Essas são o que a gente tem que pensar para retribuir de bem a Deus e não assim. Então, quando ele fala aqui, né? Quando Jesus fala, o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? E cobra, né? Nós somos cobrados. Como que nós somos cobrados? Quando nós não respeitamos a nossa saúde, em especial. Quando nós não respeitamos a paz dentro do lar. Porque quando nós não respeitamos a paz, quando nós não buscamos a paz, quem é que toma lugar daqueles que possam nos auxiliar, estar conosco, que são os nossos anjos guardiões, aqueles que nos fazem bem? São os espíritos infelizes, né? Os espíritos inferiores, que se aproximam. Quando nós não fazemos isso, né? Quando nós não nos propomos a melhorar isso dentro de nós. Quando ele fala aqui que esse imposto é algo doloroso, porque muitas vezes vem aquela obsessão, vem aquela doença, vem aquele desacerto todo, e a gente se pergunta: meu Deus, por que eu estou assim? Por que aconteceu? Aí é o caso de se estudar, né? De nós estudarmos, olhar para dentro de nós mesmos e dizer: quem provocou isso? Por que eu estou assim? Que somos nós. Ninguém provoca em nós nada, né? Ninguém diz: ah, não, mas aconteceu, eu era tão bem, estava tão bem, mas o fulano chegou, pronto, estragou tudo. Como se ele fosse, né, uma coisa ruim para a nossa vida. E não é bem assim. Muitas vezes aquele difícil chega para nós para nos exigir que nós tenhamos com ele a caridade que precisamos ter conosco mesmo. Porque quando a gente vê um erro no outro, porque a gente tem o mesmo erro? Porque senão a gente não falaria do erro do outro, porque a gente não conheceria, e a gente conhece. Quando fala aqui também, né? Quando pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Veja, a flagelação íntima, quer dizer, o que a gente sente por dentro da gente, né? O vaidoso, a pessoa que vive só na vaidade, achando que ele é o máximo, né? Que ele pode tudo, que ele tem dinheiro, que ele faz, que ele acontece, e gosta de ser, né, aquela criatura que quer ser notado, né? Quer ser como diz o popular, né? O bom, né, da história, e que não é. Então, a vaidade, ela é boa? É, a vaidade não é ruim, né? Você pode ser vaidoso, pode ser vaidosa, usar todo o aparato que você gosta de ficar bonita, ficar bem, né, se sentir feliz, vamos dizer assim. Agora, a vaidade extra, aquela vaidade, né, que deixa de fazer muita coisa boa para se achar, né, o melhor da história, aí pesa, aí não adianta. E o avarento, né? A pessoa que é avarenta, só quer para ele, não pensa no outro,
muitas vezes nega. Eu já vi, olha, teve uma vez que eu fiquei muito triste, sabe? Eu ouvi uma conversa, né, num bar não, restaurante, né? Eu estava com meu filho, a gente estava lá para fazer um lanche, e a pessoa falou assim, não, eu não vou comprar não, porque eu tenho que pagar o negócio do jogo lá que eu gastei, e está faltando um tanto para eu pagar. Aí o outro falou assim, poxa, mas é pro teu filho, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. Compra um presente pro seu filho. Eu disse, não, o presente pode esperar. Aquilo me calou tão fundo de ouvir aquilo, eu disse, meu Deus, ele está deixando, né, de agradar um serzinho dele para pagar jogo, coisa que é do mundo, né? Nada impede que a pessoa jogue, seja feliz com o jogo, tudo bem. Mas primeiro a gente tem que pensar, né, na felicidade de alguém. Isso é avareza. É avareza porque o dinheiro era dele, mas ele não estava pensando em ninguém, estava pensando na proposta dele, né? Então isso pesa muito na vida espiritual, porque quando a gente está aqui, tudo é muito bacana fazer. Pode roubar, pode bater, pode matar, fazer o que quiser, mas e depois? E as contas para ajustar? É esse que é o problema, né? Depois também, qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Aquela pessoa, né, que vive na flauta. Para ele tudo tá bom, tudo tá legal, se matou, se morreu, se não tem pena de ninguém, não é o gozador da vida, né? Ele pensa que a vida é aquela coisa feliz de se viver do jeito que pode, do jeito que quer, mas não é bem assim. Nós temos que respeitar a vida. A vida é uma coisa muito importante, porque é Deus nos permitindo viver para nos acertarmos novamente, né? Então, a minha vida é importante e a vida de cada um de vocês é importante. Importante para mim e a minha é importante para vocês. Não no sentido de apego, mas no sentido de amizade, de carinho, de atenção. Porque a felicidade nossa não é estar sozinho. A felicidade de qualquer pessoa é ter um grupo, é ter amigos, é ter uma boa família, né? A boa conversa, o bom diálogo. Isso é que faz felicidade. E o gozador, muitas vezes ele não tem isso. Ele goza a vida, ele quer gozar a vida, quer viajar, quer fazer isso, fazer aquilo, né? E aí se perde no caminho, nesses caminhos. E o mentiroso, né? O mentiroso, então, ele também vai ajustar contas muito sérias. Porque mentira, como dizia meu pai sempre falava isso, a mentira é igual azeite na água. O azeite vai flutuar, não tem jeito, ele não vai descer. É como uma mentira. Uma hora a verdade aparece e a pessoa, como diz o ditado, quebra a cara, né? Porque a mentira, ela tem um peso muito grande na vida de qualquer pessoa. Você pode até mentir para evitar uma briga, né? Aconteceu isso? Não aconteceu não foi bem assim não, inventar uma historinha, né? Agora, a mentira pesada contra alguém é muito triste, isso é muito triste. Inventar uma coisa de alguém, né? Uma mentira forte, para desagradar uma pessoa ou para mexer naquela paz da família, isso é muito triste e custa muito caro no plano espiritual. Aliás, no plano espiritual não, custa aqui mesmo, porque o espírito que age errado, ele não vai ser muito bem recebido no plano espiritual ainda. Ele vai ter que ajustar algumas contas ainda, né? E mais adiante, Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme atributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Olha o que está falando, né? Jesus está dizendo, né? Tantas pessoas se apegam a tanta coisa, né? Gozo, riqueza, herança, viajar, fazer, acontecer, que não é errado para ninguém. Todos nós temos o direito de sermos felizes da forma que quisermos. Passeando, viajando, em casa, na rua, em qualquer lugar nós podemos ter esse gozo de felicidade onde estivermos, né? E as riquezas, todos nós, qualquer um pode ter uma riqueza, porque faz parte, né? É dom de Deus. Deus permite tanto aquele nascer bem pobrezinho, quanto permite aquele nascer rico. Por quê? São provas
provas para o pobre e provas para o rico. Então, a gente vive assim, né? E aqui ele diz, né? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Desde quando Deus trabalha por nós? Eternamente. Deus trabalha por nós a todo instante, a todo milímetro de tempo. Deus trabalha por nós, porque Ele é Pai amoroso e bom. E Ele sabe, Ele conhece cada um de nós, porque foi Ele que nos criou. Então, nós temos isso, né? Quando estará o Pai trabalhando por nós? E a gente sabe que é sempre. Então, as interrogativas paravam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Quer dizer, cada um dos discípulos, que Jesus estava conversando com os discípulos, né? Que a Boa Nova é toda assim. E, então, eles ouviam e o que lhes dava o próprio coração. Quer dizer, cada um tinha uma deficiência daquela. Cada um sabia o ponto fraco que tinha naquela vida. E que eles tinham que se reajustar. Porque Jesus, quando ele escolheu os apóstolos, né, os discípulos, ele não foi buscar nenhum santo. Né? Se nós estudarmos a vida de cada um, eu já estudei vida de Pedro, vida de Paulo, vida de discípulo. Paulo foi discípulo, mas o discípulo, Paulo veio depois. Mas os apóstolos, cada um deles era gente muito difícil, em especial Pedro. Pedro era embrutecido, era uma pessoa mal educada, grosso, e Jesus escolheu Pedro. Então, o que Jesus disse? No nosso evangelho está escrito: não vim para os sãos, não é isso? Vim para aqueles que precisam da cura, né? Vim para os doentes. Então, os doentes da alma, né? Os doentes do coração. Então, mais adiante, do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de um encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas, por entre deslumbramento de luz. Então, eles estavam perto de um lago, né? Então, aqui no trechinho que fala: devo confessar que hesitei ante as suas observações. Isso é o apóstolo falando, né? Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor nos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Então, ele estava, esse apóstolo, né? A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava, tocado de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso. Tiago, agora que eu queria lembrar, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a aprovação do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Quer dizer, é muito fácil a gente gozar da vida quando está tudo muito fácil, muito quieto, sem problema, sem doença. É ótimo. Mas quando vem as provações, quando vem os problemas. Então vamos voltar aqui no nosso evangelho. No item 7, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E então, quando a chuva cai, transbordam os rios, né, sopram os ventos, essa casa não rui, por quê? Está edificada na rocha, está segura. Então, isso vai voltar para nós. Se nós somos uma pessoa que temos confiança eterna em Deus, que mesmo que aconteça qualquer problema sério na nossa vida, né, um desencarne, uma dor profunda, qualquer coisa que seja, e nós nos mantenhamos firmes, fiéis a Deus, nós somos essa rocha. Nós somos essa casa em cima dessa rocha. Porque nós temos essa confiança em Deus, esse dizer: eu sou filha de Deus, não estou desamparada, isso que veio para mim é uma prova, eu preciso passar, né? E a resignação que nos prova, que prova para Jesus que nós realmente somos fiéis a Deus.
Então, diferente do homem, né, que construi a casa na areia. Quando a chuva cai, os rios transbordam, os ventos sopram e vêm açoitar, e ela vai derribada, grande foi a sua ruína. Somos nós. Quando nós não nos abastecemos da fé verdadeira, quando nós não pensamos que tudo aquilo que nos acontece é necessário, porque não é castigo de Deus, são as minhas provas e as minhas expiações. Quando eu sei, quando eu tenho certeza que Deus é por mim, mesmo nessas dores, então quando eu não sou, aliás, então eu não tenho como ter certeza de nada e sou essa casa em ruína. Faltou fé, faltou confiança, faltou a fidelidade a Deus, faltou tudo, né? Então, essa é a casa, comparando conosco, a casa em ruína. Quando nós não temos nada do que aquilo que na rocha, quando é uma pessoa que está na rocha, tem. A fraqueza, as pessoas que se derretem à toa, né? Acham que Deus está castigando, que aquilo não podia acontecer, que está errado. É a casa pobre, coitado, que está em cima da areia e que vai ser derribado. Por quê? Porque ele vai ter que aprender pela dor, que não é bem assim, que nós temos que ser fiéis e saber que tudo aquilo que está na nossa caminhada é necessário. Aí a gente se pergunta, poxa, mas espera aí, eu nasci para ser feliz, para felicidade ou só para sofrer? Nós nascemos para muita coisa, para tudo, né? Nós temos na nossa vida muitos sofrimentos, muitas dores, muitas alegrias, muitos porquês, porque isso, porque aquilo, né? Nós temos uma série de condições da nossa existência, mas é preciso que a gente entenda aquele momento. Porque muitas pessoas dizem, não, mas eu tenho fé em Deus, nossa, eu sou fiel a Deus. Mas na hora que acontece um problema sério, a pessoa desmonta. Ela não se segura. Ela acha que, poxa, mas peraí, com toda a religião que eu tenho, com toda a fidelidade a Deus que eu tenho, por que foi me acontecer isso? Eu não mereço isso? Realmente a gente pensa que não merece. Mas a gente precisa daquilo. São as nossas provas no mundo. E as provas são difíceis. A gente lembra das nossas provas no colégio, né, no ensino médio, que antigamente era fundamental e tinha outro nome lá, ginasial, né? No meu tempo, era terceiro ano ginasial. Era muito difícil as provas e a gente tinha que passar. A nossa vida é assim, são provas que a gente vai lá escrevendo, vai lá somando, diminuindo, acertando a frase e vamos embora. Porque é assim que acontece. Então nós não temos esse direito de achar que está tudo errado na nossa vida, de jeito nenhum, não é? Então é isso. A casa em ruína é aquela pessoa que realmente acha que está tudo errado, que Deus está, ajudando muita gente, mas ele está sozinho. E não é verdade, né? Então aquele que violar destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, aquele que for fiel de verdade, né, passando pelas suas problemáticas, passando por uma vida muitas vezes dolorosa, com dores, com problemas sérios, ele vai com certeza ser grande no reino dos céus, vai ter seu lugarzinho de paz, de amor, de tranquilidade. E nós temos isso, né, em muitos vultos da nossa história. Né? A gente pega sempre Chico Xavier, quanto aquela criatura sofreu, desde criancinha, perdendo a mãe aos 4 anos de idade, muito dolorosa a vida dele, e ele venceu. Né? Tem aquele Jerônimo, né, Nadir, né? O Jerônimo que ficou anos e anos naquela cama, fazia palestras, ele é transportado na cama, que ele não podia sair dali. Né, todo estropiado o corpo dele, e ele fazia palestras e nunca reclamava. Quando ele estava com muita dor, quem acompanhou, né, fala que ele franzia a testa, ficava com os olhos fechados e todo mundo sabia que ele estava com uma dor muito forte, né? Tomava os remédios, claro,
mas as dores não passavam, porque era uma deficiência muito séria, tanto por fora quanto por dentro do organismo dele. E ele venceu a sua etapa, né? E muitos outros vultos que a gente sabe. Gerson Simões Monteiro, alguns aqui devem lembrar dele, né? Então, Gerson perdeu 3 filhos com câncer. 3 filhos, gente. Assim, morre um, dali a pouco, tanto tempo morre outro, depois morre outro, né? E a esposa dele também. Então, olha a dor que essa criatura carregou. E você encontrava Gerson, ele estava sempre rindo, brincando, sempre sorrindo. Aí, às vezes, a pessoa perguntava: Gerson, mas pelo amor de Deus, você não sente assim por dentro, né? Querer respirar e com isso tudo que você passa? Eu digo: não. Sabe por quê? Primeiro, que eu sou fiel a Deus. Os filhos não eram meus, só vieram para mim. E demais, um dia eu vou encontrar todo mundo. Então era essa a posição dele: fiel a Deus, fidelidade a Deus. E é assim que nós temos que ser, sabe? Quando a dor vier, é lógico que vai doer, a gente vai chorar, né? Ontem fez uma semana que a minha mãezinha foi sepultada. É uma dor? É uma dor. Mas a gente tem que saber que faz parte da caminhada de vida de todos nós, né? E eu penso nela bem, ela vai estar bem, ela vai seguir a caminhada dela. Agora eu vou ficar chorando todo dia, pensando na minha mãe, coitadinha. Não vai adiantar, isso vai fazer sofrimento no espírito. Então é isso que nós temos que pensar. Quem foi precisa de paz. Essa paz nós podemos dar no nosso céu interior, no nosso reino interior. É isso que nós temos que fazer pelas pessoas, né? Pelas dores que nós temos do mundo. Tem um livro, né, que ele chama o Espírito Santo Neto, né? Que ele fala do Hamed. Dores da Alma. Ali naquele livro do Hamed, ele tem umas explicações maravilhosas sobre as dores, porque são dores da alma. Que a dor física, você toma uma injeção, toma um comprimidinho, ponto. Melhora, né? Paliativo, mas melhora por um tempo. Agora, e a dor da alma? A dor da alma é muito séria. Ela custa embora. Ela fica martelando você. Por que ela fica assim? Para você provar que diante daquilo você é forte, você é corajoso, você pode passar por aquilo com fé em Deus. Na confiança de que aquilo vai passar. Aquilo não é eterno. As nossas provações não são eternas aqui, né? Nós vamos ter outras provações, outros afazeres, mas o que passa aqui, a gente consegue, com essa fidelidade a Deus, a gente consegue apagar, a gente consegue diminuir, se não puder apagar tudo. Então é assim que acontece. Então, voltando ao nosso Evangelho, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamarem mestre ou Senhor, se não lhe servem os preceitos? Não adianta dizer que eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas na hora que a dor vem, eu nem lembro que Jesus existe. Eu quero xingar, brigar, ficar contra Deus. Aí, que esse Senhor que eu chamei tanto, e eu não acreditei nele, né? A gente tem que ser fiel aos ensinamentos de Jesus, porque vem de Deus. Foi Deus que fez enviar através dele todos os ensinamentos que nós temos. E um dos ensinamentos, uma das virtudes mais que nós podemos dizer que é uma das principais, é a caridade, é a principal, a caridade. A caridade conosco, primeiramente. Porque se eu me debato nas minhas dores, eu brigo com o mundo, eu estou me castigando. Eu não estou tendo caridade comigo mesmo. E através das dores que eu não posso resolver e que eu me comprometo a me magoar, a sofrer profundamente, eu vou ganhar de presente uma doença. Ou então a cabeça vai fundir. É isso que nós temos que pensar, né? Não é esquecer, porque nós não esquecemos. A nossa memória é um computador maravilhoso. Você não esquece a dor, você não esquece a perda, você não esquece tudo que passou. É mais fácil escolher uma coisa, esquecer o que é bom, o que é bonito, que passou,
do que o que é triste, né? Porque triste fica marcado muito mais. Mas é necessário, porque diante daquele comprometimento que eu tenho, daquela lembrança do mal que aconteceu, eu tenho a felicidade de dizer, não vai acontecer mais, e se acontecer eu vou ser forte também, e saber que a gente não vai só sofrer, o mundo não é só sofrimento, nós podemos fazer o nosso céu interior, as nossas felicidades interiores, mesmo com dor, porque um ser parte, a casa não para, a vida não para, não é? Nós temos que continuar, porque aqueles que ficam têm o direito de ser felizes. E se nós nos propormos a infelicidade diante daquelas pessoas, vai ser uma coisa horrível, uma coisa triste. Todos vão estar tristes, não vão ter mais alegria para nada. Eu ouço isso de muita gente. Eu não vou mais ao cinema, eu não posso. Meu pai faleceu, eu tenho muita saudade do meu pai. Agora, o que tem um cinema com o pai morto? Me diz. Ela vai ver a história do pai dela morto lá dentro do cinema? Não vai. Cinema é uma distração, a não ser que seja uma coisa horrorosa, né? Mas tem pessoas que fazem isso. Fez uma semana antes da minha mãe, teve o aniversário do meu bisneto de 5 anos, e a minha neta falou para mim, vó, eu estou meio chateada, né? Não podia fazer isso não, porque, poxa, a Lisa foi, semana agora, né? Fez uma semana, sábado, que ela faleceu. Falei, não, minha filha, de jeito nenhum, vai fazer festa com seu filho sim, seja feliz. Ele é pequenininho, não entende nada, né? Não, a vida continua, seja feliz. Você fez para ela o que você precisava fazer. Você foi carinhosa, foi atenciosa, isso que valeu. Então, esquece esse negócio e vai para a festa, porque a gente não pode parar a vida, porque muita gente faz isso. Eu não vou mais à festa por isso, eu não faço mais isso por causa daquilo, né? Tem mãe que perde filho, né? Que é triste, perde não, ela devolve filho, porque ninguém perde nada, todo mundo é de Deus. Mas aí daí ela passa a se deprimir tão profundamente que daí a pouco ela está com uma doença séria e parte também. Adiantou? Não. Melhor seria que ela se ocupasse de outra criança, de outro ser, não para poder tirar o lugar daquele, mas para fazer em homenagem àquele que foi, que seria muito válido, né? A gente tem histórias de mães que os filhos partiram. Um dos vultos, né, Ayrton Senna, o que a mãe dele fez? Se ocupou de coisas, né, de caridade em nome dele. Ela podia porque tem condição social boa, mas qualquer um de nós pode fazer isso, visitando uma criança, fazendo algo para alguém em nome do nosso filho, da nossa mãe, do nosso irmão, porque é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos gratos diante daquilo que é a proposta estar conosco. Porque qual é a minha proposta? É só sofrer? Não. O sofrimento vem? Sim. Mas eu vou saber superar, porque dentro de mim eu quero fazer o meu céu interior. Eu quero ter um reino feliz dentro de mim. Então, mais adiante, já no finalzinho, quando Jesus fala, não sei quem sois, afastai-vos de mim. Isso aqui é muito sério. Porque Jesus não ia falar isso, né? Isso é uma frase assim que a gente sabe que não é criação de ninguém, mas é de uma forma diferente. Porque naquele tempo as palavras eram bem mais pesadas mesmo, né? Então, não sei quem sois. Claro que Jesus sabia. Jesus sabia quem eram aquelas pessoas. Mas para eles, Jesus não sabia. Porque isso magoa, né? Se eu conheço uma pessoa, né? Conheço Vera há tanto tempo, digo, aí acontece mágoa de não conheço Vera não sei nem quem é, né? Por quê? Porque alguma coisa aconteceu e eu falo isso. Então Jesus quis fazer isso para mostrar a eles que ele passa a não conhecer aqueles que não são fiéis a Deus. Não que Jesus seja cobrador, né, que ele vai castigar, que ele não vai conhecer mais a pessoa, mas é para a pessoa acordar. Ela vai acordar, poxa, Jesus não está olhando para mim, né? Naquele tempo, todas as pessoas queriam ver Jesus, queriam estar com Jesus. Então, quando Jesus falava uma coisa dessa,
dizer, poxa, meu Deus do céu, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, porque senão Jesus não vai querer mais nem olhar para mim. Então, por isso que Jesus falava assim, né? E afastai-vos de mim. Porque, na verdade, quando a pessoa está completamente fora da sua realidade, do seu comportamento espiritual, está afastado de Jesus, está afastado de Deus. Quantas pessoas se afastam de Deus porque acontecem problemas na sua vida que não aceitam, que viram as costas para a religião? Muitas vezes, até mesmo na casa espírita acontece isso, né? Infelizmente, quando teve a pandemia, muita gente se voltou contra a religião, muita gente, porque acha que conosco não teria que acontecer, não podia acontecer. Mas quanta gente aconteceu? Quantos no mundo aconteceu? Então é um egoísmo que a gente tem, achar que por nós não pode acontecer nada, que nós somos fiéis a Deus. Não, eu sou fiel a Deus, mas eu devo tanto que eu tenho que passar por isso aqui. Eu tenho que passar por esse problema para mostrar que eu realmente acredito na melhoria, na minha melhoria, e que vou me chegar a Jesus, chegar a Deus através do meu bom comportamento. Então ele fala: afastai-vos de mim, vós que o coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr lágrimas em vez de secá-las. Isso quando a pessoa tem as maldades. A gente vai se voltar lá para o tempo da Inquisição, quando era tanta maldade, né, em nome de Jesus, né? Tanta coisa ruim que aconteceu, em muitos casos, né, da humanidade que aconteceu. E então Jesus diz, né, que quando acontece isso, Deus diz, né, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Então, para aquele que não é, ele vai encontrar prantos e ranger de dentes. O que é esse prantos e ranger de dentes? É o sofrimento espiritual. Porque quando nós não sabemos viver aqui, nós não sabemos ser fiéis à doutrina, a Deus em especial, a Jesus e os seus ensinamentos, o espírito sofre muito. E ele vai lutar, muitas vezes, anos, séculos até, para poder se regenerar, para poder ganhar um lugar melhor. Então é triste, muito triste a gente ler as histórias. Tem histórias assim nos livros que comovem a gente, né, de saber que muitas vezes o espírito fica séculos naquela penúria, né, de não querer perdoar, não se arrepender, e sofre. Então, para que nós não tenhamos esse tipo de comportamento, nós precisamos usar da brandura, da humildade, da caridade. Caridade especial. Porque quando se é caridoso conosco, a gente se respeita, quando a gente se ama, né? Porque a gente, para amar alguém, a gente tem que se amar primeiro. Então isso é muito válido, porque aí eu tenho caridade comigo e sei fazer caridade para alguém. Eu entendo a caridade, porque eu faço para mim, eu posso fazer para alguém, e alguém faz por mim. Então isso, são as trocas benditas que fazem com que nós tenhamos o reino de Deus em nós. E quando nós temos humildade, a humildade é uma coisa muito importante. A pessoa pode ser riquíssima, pode ser poderosa, mas ela pode ser humilde. Essa humildade não é achar a cabeça, né, se vestir mal, falar, né, baixinho, nada disso. Uma pessoa normal, comum, mas essa humildade é demonstrada através do seu proceder com as pessoas em especial, com o proceder na vida. A humildade dele é representada na vida dele, porque a pessoa que é humilde de coração, ela sabe viver de uma forma tranquila, benigna para todos, né? Com o exemplo de Chico Xavier. Foi uma criatura totalmente humilde, né? Então a gente pode seguir esse exemplo grande, né? E a brandura. Ser brando no mundo de hoje é muito difícil. Você ser brando diante de uma pessoa que vem, grita na tua frente, né? Muitas vezes até fala nomes horríveis, te ofende, te agride, é triste. Mas quando você é brando, você consegue vencer aquela violência. Mas é necessário a gente, nessa hora, né, que a pessoa está nessa violência, fechar a sua boca, mas trancar seu pensamento. Botar uma chavinha ali e trancar. Porque se a boca não fala,
mas o pensamento age, aí não adianta nada, né? Quando não sai pela boca, sai o ventinho aqui pelo pensamento, aí ferrou tudo, né? Então, a brandura é aquela coisa que nós vamos usar nas horas difíceis de alguém e também conosco. Por exemplo, né, você está dentro de casa, aí de repente, né, cai um copo, quebra um copo até que você gostava, né, que era legal. Aí você, meu Deus do céu, xinga, fala besteira, fala. Aí quando é brando, diz, não tem importância, quebrou, só aí depois a gente compra outro. Isso é ser brando. É não dar importância às coisas materiais. A gente tem que ser brando de coração, saber utilizar de boas palavras com as pessoas, saber entender o problema do outro, não crucificar ninguém, não julgar ninguém. É essa brandura que a gente tem que viver, né? A brandura de coração. E que nós possamos sempre pensar o que Jesus nos ensinou. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Eu tenho que ser fiel a mim mesma, porque muito fácil, né, eu querer tudo de melhor para mim, tudo feliz, toda maravilha para mim, mas o outro que se dane, a vida dele não tem nada com isso, né? Mas não, nós temos que ter caridade de pensamento, porque muitas vezes a gente vê a pessoa que ela não quer se consertar mesmo, ela não quer ser melhor mesmo, mas aí a gente reza, pede por ela, pede a espiritualidade para contentá-la, para ajudá-la, porque se a gente não pode fazer nada também, a gente tem que fazer só isso, né? Entrar em prece, pedir a Jesus a ajuda e nos afastar um pouquinho para deixar que ela se resolva. Mas quando a gente pode ajudar, nós temos a obrigação de ajudar. Na conversa, conversando com a pessoa, né? Não julgando, né? Mas você não podia fazer isso, você não pode falar aquilo, né? Não. A gente tem que falar de uma outra forma, usando a brandura. Qual é a brandura que a gente pode usar? Vamos ler uma folha do Evangelho? Olha que coisa bonita, olha. Tá vendo? São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens se as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastará. Então, é isso, né? O vento das renovações. Porque se a gente não se renova por dentro, se não se renova na vida, esse progresso não acontecerá, né? E nos arrastarão para coisas bem piores. Porque quando a gente vem para um programa na nossa vida espiritual e nós não a cumprimos, nós vamos levar esse não cumprimento, esse dever não feito, e ainda vamos encontrar outros deveres para fazer depois. Então é preciso que a gente comece a limpar o nosso caminho e fazer dentro de nós mesmos, né, o nosso céu interior, o nosso reino. Esse reino que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos filhos fiéis nesse reino que Ele programou para nós. É o nosso lugarzinho do bem, do bom, lá do lado de lá. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos fazer entender melhor a nossa caminhada, as nossas dores, as nossas posições nesse mundo, para sermos felizes da forma que pudermos. Não importa se tem dinheiro, se tem isso, se tem aquilo, se não tem, se está doente, não importa. Vamos pensar nessa grande frase que Maria falou para Chico Xavier: tudo passa. Então a gente tem confiança e sejamos fiéis a todo o ensinamento do bem que a gente tem no nosso planeta. Muita paz para todos, uma boa tarde, uma boa semana, que todos estejam bem. Eu não vou estar aqui mais nessa segunda-feira, no mês de dezembro, então desejo a vocês um feliz final de ano, um feliz Natal, muita paz nos corações, muita luz. Não pense muito naquilo que vão comprar, pense naquilo que vão usar dentro do coração. Que o presente é bom, é gostoso de ganhar,
mas a gente doa do coração, não tem preço. Não tem, o valor é muito grande. Muita paz para vocês. Muito obrigado, Maria Luísa, pelas suas palavras, por nos recordar o Evangelho de Cristo. Vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião com a prece do nosso irmão Eduardo fará. Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, agradecemos por mais esse dia, livramentos e bênçãos que está sendo concedido no dia de hoje. Agradecemos também pelos ensinamentos e esclarecimentos que tivemos nessa palestra e peçamos a Deus e ao Mestre Jesus que nos fortaleça, nos encoraje e nos ampare para que possamos transformar os ensinamentos e as palavras de Cristo em ações. Agradecemos também aos espíritos superiores aqui presentes que durante a palestra nos aplicaram o tratamento e que agora, ao voltarmos para casa, peçamos aos nossos espíritos amigos e protetores que nos acompanhem e que possamos chegar em casa com segurança e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, eu peço, quem for tomar passe, ao adentrar na sala de passe, ponha-se em prece e pensamento